Olá, pessoal. Correção da denúncia, a peça prática exigida na prova, segunda fase do MPSP, Ministério Público de São Paulo, para promotor de justiça, aplicada em 27 de abril de 2025. Inicialmente, algumas observações, somente para ficar gravado, caso você futuramente esteja prestando ou 97 ou outro concurso do Ministério Público. Primeiro é que foi disponibilizado 30 linhas para cada questão e um extenso caderno de rascunho que depois foi recolhido, mas dava para anotar bastante coisa. A prova ela tem duração de 4 horas, né? Então é importante treinar muito porque é muito corrido. Nas quais, nessas 4 horas, deve fazer uma denúncia, dissertação e 5 questões. Foram disponibilizadas no concurso 96 2025 120 linhas para dissertação e 120 linhas para peça e mais 30 linhas para cada uma das questões, totalizando aí 390 linhas no total. Permitida a consulta à exposição de motivos, súmulas, mas não de enunciados de jornadas. Agora vamos passar para a correção da peça prática. Foi uma peça de direito processual penal, caiu uma denúncia, já fazia 20 anos que não caía denúncia no Ministério Público de São Paulo. Uma dica muito interessante que eu ouvi um professor falando é começar a ler do final para identificar a peça e aí você, conforme você for lendo, você já vai identificando aquilo que você tem que escrever. Então, vou fazer assim, ó. Então, eu coloquei aqui o último parágrafo para já começar a leitura por baixo para identificando a peça. Então, o último parágrafo estava escrito: com base na situação fática apresentada, elabore na qualidade de promotor de justiça denúncia em face dos imputáveis, ó, já uma dica, em face dos imputáveis, ou seja, maior de 18 anos, envolvidos, acompanhada da respectiva cota introdutória. Na cota, formule de maneira fundamentada todos os requerimentos necessários, adequada à persecução penal, a regular a tramitação da ação penal e a proteção dos direitos das vítimas. Aqui, ó, uma indicação que ele queria o quê? Indenização mínima do artigo 387, inciso 4 do CPP. Então, já sabendo que é uma denúncia com cota, conforme eu vou lendo com vocês o enunciado da denúncia, eu vou prestar bastante atenção no verbo, que vai ser justamente o núcleo do tipo do crime que vai ser imputado. Então, ó, a estrutura que eu vou seguir, que eu achei mais didático, é ler um trecho pequeno do enunciado e já ver qual que é a lei aplicável. Então, deste lado eu vou deixar os textos do enunciado da prova e esse aqui os artigos de lei. Então vamos começar. No dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 2 horas da manhã, os indivíduos A e B e o menor imputável C, com 17 anos ao tempo dos fatos, agindo em concurso e determinados a cometer crimes contra o patrimônio. Determinados a cometer crime contra o patrimônio. Estou falando do quê? Do dolo. Escolheram como alvo a residência do casal D e E, situada em São Paulo, capital. Olha só a competência aqui. São Paulo, capital, é a vara competente. É para onde vai ter que ser endereçada essa denúncia. São Paulo, capital, vara criminal de São Paulo, capital. Para isso, deslocaram-se até o local a bordo de um veículo sedã. Então, o primeiro crime ele já está logo aqui no primeiro parágrafo, que você extrai dessa aqui, ó. E eu, na correria da prova, esqueci. Triste. Ó, menor imputável C, ou seja, ele tá falando da corrupção de menores. Artigo 244-B do ECA. Esse é o primeiro crime que consta na denúncia. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos. Falou aqui, ó, 17 anos. Ele deu essa indicação. Então, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzi-lo à prática. Nesse primeiro parágrafo, ainda não estava falando da infração penal. Falou que eles estavam em concurso, que eles estavam com intenção, mas ainda não tinha falado do crime. Só que o alerta já estava aí. Ele é menor de 18 anos, ele é menor imputável. Era daí que já tinha que sacar que muito provavelmente ia vir o crime de corrupção de menor. Após, conforme você vai lendo a denúncia, você percebe que não é só corrupção de menor do CAPT. O parágrafo 2º da corrupção de menor também muito provavelmente vai constar no espelho de prova. Por quê? As penas previstas no CAPT da corrupção de menores são aumentadas de 1/3. Causa de aumento de 1/3 no caso da infração cometida ou induzida estar no rol de crimes hediondos. E mais pra frente você vai ver que é um roubo com arma. E um roubo com arma é crime hediondo. Então aqui, ó, reproduzir o artigo 1º. Vou mudar de cor que fica mais fácil. Vou mudar novamente aqui de cor.
Artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, ó. São considerados hediondos os crimes tipificados no Código Penal consumados ou tentados. No caso, vai ser consumado. Roubo, olha só. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, vai ser o caso. E também circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Inclusive, eu tenho até uma dúvida, que a arma vai ser usada vai ser uma 38. Eu tenho a impressão que eu já vi em algum lugar que a 38 é uma arma de uso proibido. Mas eu fiz toda essa correção como se não fosse de uso proibido, porque eu não tenho certeza. Eu cheguei procurando decreto e não encontrei. Se você sabe e tá aí no YouTube, por favor, coloca o fundamento no comentário que isso vai me ajudar muito. Enfim, mas eu fiz como se o 38 não fosse arma de uso proibido. Até porque isso é regulado em decreto e vive sendo alterado, principalmente nos últimos anos. Então tá. Outro fundamento que provavelmente vai contar do espelho é essa súmula 500 do STJ que fala que o crime de corrupção de menor é um crime formal. Perfeito. Identificado logo no primeiro parágrafo, que provavelmente, e vai ser o caso, vai vir no crime de corrupção de menores, a gente já localizou o primeiro crime da denúncia. Mas essa denúncia ela vai ter muitos crimes e muitos réus. Aliás, aqui também já tem uns réus, ó. Parte deles, A e B. Depois vai surgir um terceiro elemento, G, conforme a gente vai ver lendo. Vamos continuar. Ao chegarem, A permaneceu ao lado de fora, ao volante, pronto para garantir a fuga dos comparsas. Nessa primeira parte, eu vou pausar porque já tem uma coisa importante aí. Quando ele fala que permaneceu lá de fora, no volante, era o piloto de fuga, pronto para garantir a fuga dos comparsas, ele está afastando a participação de menor importância, que está lá previsto no artigo 29 do Código Penal, no parágrafo 1º. Se fosse participação de menor importância, ia ter uma causa de diminuição de 1/6 a 1/3. Não é o caso, porque o STJ já falou várias vezes que o piloto de fuga é coautor, não é partícipe. E também ouvi um professor dizer que não é técnico ficar colocando causas de diminuição na denúncia. Tem que focar na acusação, a não ser que essa causa de diminuição for uma tentativa, que também não é o caso. Mas se for tentativa, aí pode colocar. E deve colocar na denúncia. Então, continuando. Ao chegarem, A permaneceu lá de fora, ao volante, pronto para garantir a fuga dos comparsas. Enquanto isso, B e C arrombaram violentamente a porta da frente da casa e avançaram em direção aos moradores. No interior do imóvel, encontrava-se o casal D e sua filha F, de 16 anos. Olha, 3 vítimas, que vai ter que ser citada o quê? No final da denúncia. Vítimas e rol de testemunhas. Os 2 criminosos portavam revólveres do calibre .38. Aqui minha dúvida se é arma de uso proibido ou não. Eu acho que é, mas eu não achei o fundamento, então eu fiz toda essa denúncia, tanto na prova quanto aqui, como se não fosse um crime de uma arma proibida, como se fosse uma arma permitida, teoricamente. Continuando a leitura. Diante das vítimas, os assaltantes as ameaçaram de morte a uma grave ameaça, intensificando a intimidação, exibirem de forma ostensiva as armas de fogo. Em seguida, amarraram as vítimas e as conduziram em um cômodo da residência, restringindo-lhes a liberdade, isso é muito importante, de locomoção. Após isso, passaram a recolher diversos objetos de valor, e com auxílio de A, armazenaram no porta-mala do veículo sedã os bens subtraídos. Olha o verbo que ele usou, o mesmo verbo do Código Penal, para dar uma facilitada. Então, o segundo crime, roubo. Artigo 157, está aqui, ó. Artigo 157 do Código Penal. Subtrair, ó, ele usou o verbo subtrair para ajudar. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para trem, mediante grave ameaça, que no caso foi ameaça de morte, com uso ostensivo de arma de fogo, ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio, reduzida em possibilidade de resistência, que foi prender no banheiro. Parágrafo 2º. Causa de aumento de 1/3 até metade. Concurso de pessoas. Justamente o caso. 2 entraram lá fora, 3 pessoas. Concurso de pessoas. E também restringindo sua liberdade, que foi justamente o que eles fizeram ao prender no cômodo da casa. Vamos continuar. Na sequência, com anuência e cobertura de A, mais uma vez reforçando que não é a participação de menor importância. Então, na sequência, com a anuência e cobertura de A, os indivíduos B e C retornaram ao cômodo onde se encontravam as vítimas, desamarrando-as temporariamente, sob constante ameaça exercida mediante o emprego das armas de fogo. Isso é extremamente importante, grave ameaça. Exigiram, olha só a extorsão se configurando,
Eles constrangeram, eles exigiram mediante grave ameaça. Isso configura o crime que está ao lado, o terceiro crime da denúncia, extorsão. Está previsto no artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. No caso, a elementar grave ameaça é o uso ostensivo de arma de fogo e a constante ameaça, com o intuito de obter para si ou para o trem devida vantagem econômica. Que é justamente o que eles vão fazer a seguida. Sob constante ameaça exercida mediante o emprego das armas de fogo, exigiram que cada uma das vítimas, utilizando seu respectivo aparelho celular, efetuasse transferência bancária via Pix para a conta de titularidade de G. Olha o terceiro comparsa aqui, que vai ser denunciado. De G, indivíduo que, tendo pleno conhecimento, olha o dolo, tendo pleno conhecimento, dolo é o quê? Conhecimento, vontade, fugiu. Conhecimento e vontade? Então, G agir com dolo, para a conta de titularidade de G, indivíduo que, tendo pleno conhecimento da empreitada criminosa, consentiu, consentimento e conhecimento, em disponibilizar a conta para recebimento de valores ilícitos que seriam repartidos entre todos. Cada vítima realizou a transferência da quantia de R$1.000 ao referido comparsa. Antes de se evadir do local, B e C ainda subtraíram os aparelhos celulares das 3 vítimas. Então, olha lá, uma extorsão. O terceiro crime é extorsão do 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. No caso elementar, foi usado foi grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para o trem indevida vantagem econômica. Eles fizeram a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, é o caso. Eram 2 pessoas, mais quem estava no carro, mais o G, que foi o dono do Pix que recebeu. Com emprego de arma, também se subsume ao parágrafo 1º por causa do emprego de arma. Então, tem a causa de aumento de 1/3 até metade. Também é importante, o parágrafo 3º, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, que foi o caso, porque as vítimas continuaram presas na residência, como a gente vai ler a seguir. Então, vamos continuar lendo. Concluídos os crimes, as vítimas foram novamente amarradas e A, B e C fugiram utilizando o sedã conduzido por A. As vítimas permaneceram imobilizadas por aproximadamente 1 hora, que é justamente a restrição da liberdade do artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal da extorsão, até que conseguiram se libertar e acionar a Polícia Militar. Cerca de 2 horas após a consumação dos crimes, uma guarnição da Polícia Militar avistou o sedã circulando pelo mesmo bairro. Munido das informações sobre os delitos recém-praticados e das características do veículo utilizado pelos criminosos, incluindo a placa, todas registradas pelas câmeras de segurança da residência das vítimas, os policiais deram início a uma perseguição. Ao conduzir o sedã, tentou fugir em alta velocidade, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidiu violentamente contra o muro de um imóvel. Quando ele fala que concluídos os crimes, ele está afastando o concurso formal, porque ele está falando que foi mais de uma ação. E o quarto crime já está configurado aqui também, quando ele fala que tentou fugir. Esse crime ele começa a falar aqui e depois no enunciado ele retoma esse crime de resistência. Então o quarto crime é resistência. Artigo 329 do Código Penal. Opor-se à execução de ato legal. Porque tinha uma ordem de parada e eles não pararam. Mediante violência ou ameaça. A violência vai vir depois, nos parágrafos a seguir. Mediante violência ou ameaça, ao funcionário, no caso foram 4 funcionários, 4 PM, competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção de 2 meses a 2 anos. É importante, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízos correspondentes à violência. Então, eles vão mais tarde resistir, vão ferir um policial e, além da resistência, eles vão responder pelo crime que eles cometeram contra este outro policial. Vamos ver. Após a colisão, os policiais abordaram o veículo e capturaram A, B e C. No porta-malas, encontraram bens subtraídos durante o crime, além de 3 metralhadoras de uso restrito das Forças Armadas, armas que não haviam sido empregadas na execução dos delitos patrimoniais. Então, o quinto crime é posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Possuir, que era o caso deles, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar também poderia subsumir, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, também poderia ser o caso. Ou ocultar arma de fogo, também poderia ser o caso. Acessório à munição de uso restrito,
sem autorização de desacordo com determinação legal regulamentar. Pena, se é uso restrito, é só o Exército, as Forças Armadas. Então, eles não são do Exército, então eles estão sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, essa alimentar também está presente. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Por que por 3 vezes? Porque foi 3 armas, ó. 3 metralhadoras. Então, esse é o quinto crime, o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Continuando, verificou-se ainda que o sedã apresentava adulteração na numeração do chassi e utilizava placas diferentes das originais. Estamos diante do sexto crime. Olha aqui. Sexto crime, artigo 311 do Código Penal. Adulterar, remarcar, suprimir número de chassi, monobloco ou placa de identificação ou qualquer sinal identificador do veículo automotor. É justamente esse crime, um crime que foi alterado em 2023, ó, lei nova sendo cobrada. Então, esse crime, ó, e veja só, por 2 vezes, né, porque alterou o chassi e a placa. Ok, esse é o sexto crime dessa denúncia. Vamos continuar, que temos mais crimes que vão ocorrer a seguir. Durante a abordagem, A, B e C reagiram de forma violenta à ação policial, desferindo socos e pontapés contra os agentes responsáveis pela diligência, 4 policiais militares, que é justamente aquele crime de resistência que eu estava falando anteriormente, o quarto crime. Crime de resistência, no artigo 329 do Código Penal, opor-se à execução de ato legal, o ato de parada, mediante violência, que foi o caso, né, que eles desferiram socos contra os policiais. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos, sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Tá. Vamos continuar a partir daqui, ó. Aqui. A agressão resultou em lesão corporal de natureza grave em um dos policiais, caracterizada pela incapacidade, isso é muito importante, caracterizada pela incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, conforme laudo do exame de corpo de delito, que identificou a necessidade de confirmação por perícia complementar. Sétimo crime configurado, lesão corporal grave. Artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde ou trem. Aí continua, lesão corporal de natureza grave. Olha lá, o parágrafo 1º deste crime aqui. Se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Foi justamente o caso concreto. Esse é o sétimo crime. Vamos para o oitavo e último crime dessa denúncia que você tinha que fazer em 4 horas, junto com outras 5 questões de uma dissertação. E ainda a denúncia tinha cota ministerial. Vamos lá. Vamos continuar a leitura para identificar o oitavo crime. Tá botando a leitura a partir daqui, ó. Os indivíduos foram, por fim, contidos e algemados. O indivíduo A ainda conseguiu desferir repetidos pontapés contra o vidro da viatura, causando danos ao veículo oficial. Portanto, sexto crime, crime de dano do artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Inclusive, é um dano qualificado do parágrafo único, porque esse crime foi cometido contra o patrimônio do Estado, porque era polícia militar. Polícia militar é estadual. Interessante, hein? Esse é o oitavo e último crime, gente. Mas o enunciado da denúncia ainda não acabou. Vamos continuar lendo. Presos em flagrante, os sujeitos penalmente imputáveis confessaram à autoridade policial sua participação nos crimes, especificando o papel de cada um no empreendimento criminoso. Quanto ao adolescente, foram adotadas as medidas cabíveis perante o juízo da infância e juventude. Já foram adotadas medidas cabíveis perante o juízo da infância e juventude. No curso do inquérito, G, o terceiro comparsa, aquele que aparece no fim, terceiro comparsa imputável, foi identificado interrogável, admitindo ter cedido sua conta corrente para recebimento dos valores, embora alegando desconhecer sua origem ilícita, ou seja, uma confissão parcial. Ele confessou que recebeu, mas que não sabia do crime, uma confissão parcial. Apesar da confissão, não houve representação da autoridade policial, do delegado, nem requerimento do Ministério Público para a decretação de sua preventiva. Ou seja, essa parte em amarelo está fazendo uma referência a essa súmula nova do STJ, que é a súmula 676. Em razão da lei anticrime, não é mais possível ao juiz de ofício decretar a preventiva.
Pois bem, continua enunciado. Entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia, na qual foi decretada a prisão preventiva de A e B, apurou-se que ambos, juntamente com o adolescente C, eram suspeitos de envolvimento em outros 5 crimes, todos praticados com o mesmo modus operandi, todos praticados com o mesmo modus operandi. Verificou-se ainda que A, B e o adolescente C haviam sido detidos em flagrante poucas semanas antes dos fatos ora narrados. Naquela ocasião, contudo, A e B foram beneficiados com a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia, em razão da primariedade e da ausência de antecedentes criminais desfavoráveis, enquanto o C, por ser menor de idade, foi encaminhado ao juízo da infância e juventude. Ou seja, ele está aqui nesse parágrafo fazendo a referência da prisão preventiva que é para ser pedida na cota ministerial. Ele está fazendo referência ao artigo 312 do CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, poderia ser defendido, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. É o caso. Há fatos novos e contemporâneos. Então, poderia justificar no artigo 312 do CPP, parágrafo 2º. Esse é um dos fundamentos que deveria ser usado na cota ministerial para pedir a prisão preventiva de A, B e G. Artigo 313 do CPP também poderia ser citado, especialmente o inciso 1º, que fala que os crimes dolosos com pena de liberdade superior a 4 anos. Aí aqui tem um exemplo da denúncia que poderia ser escrita. Aqui eu coloquei ao juízo, mas a gente sabe que o Ministério Público é um Ministério Público tradicional. Então estaria correto também colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, mas ao juízo mais moderno também estaria certo. Inclusive teve uma prova do MPDFT que ele tirou a nota de quem não colocou o juízo. Então fica ao seu critério. Ao juízo da Vara Criminal da Comarca de São Paulo, foi dada a competência ali no início do enunciado, né? Autos de inquérito policial número, e aí começa. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça, signatário, no uso e gozo de suas atribuições, vem, respeitosa e tempestivamente, a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso 1º da Constituição, artigo 2441 do CPP, 25, inciso 3º da Lei 8.625 de 1993, que é a Lei do Ministério Público, artigo 103, inciso 6º da Lei Complementar Estadual de São Paulo 734 de 1993, que é a lei do MPSP, oferecer, que é o termo técnico, oferecer denúncia contra, aí tem que colocar A, B e G, vulgo não precisaria, qualificados diretamente do procedimento policial, anexo às folhas. Na verdade, essa parte aqui é até meio desnecessária, mas quem quiser colocar, pode colocar. Essa parte aqui é meio dispensável. Pelos fatos, né, que são 8, pelos fatos delituosos descritos a seguir. Aí teria que escrever o consta e teria que narrar todos os crimes. Os 8 crimes teriam que ser narrados em suas circunstâncias. Então, veja que é muito corrido. Você teria 120 linhas, pouco tempo para narrar esses 8 crimes e ainda teria que fazer a cota ministerial ao final pedindo a prisão preventiva. No mínimo, a prisão preventiva e a indenização da vítima vão estar no espelho, porque o próprio examinador deu a dica ali logo no comecinho do enunciado. Depois que escreveu o consta, depois foi um longo consta, tem que terminar a denúncia e poderia terminar assim, Assim agindo, os denunciados praticaram as condutas descritas nos artigos, vai colocar todos aqueles artigos, inclusive o concurso de crimes, concurso material ou outro, em razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação deles, né, para responder aos termos da ação penal, esperando que ao final seja julgado procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação seguindo o rito ordinário, porque são muitos crimes, passa longe de 4 anos. Requer ainda, digne-se Vossa Excelência determinar a citação e notificação do denunciado para responder aos termos desta, até o final da condenação. Na sentença condenatória, a fixação do valor mínimo
Aqui coloquei 50 mil, joguei alto, mas enfim, 50 mil. Aqui, ó, calculando a moeda vendida, na verdade isso aqui é um modelo meu que eu usei para fazer os treinos, mas não aplica ao caso. Mas, continuando. A indenização mínima nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, a notificação das pessoas abaixo roladas para oportuna oitiva, que é a vítima e as testemunhas, né? As testemunhas são os policiais, os 4 policiais, a prioridade de tramitação em todas as instâncias por se tratar de um processo que é pura prática de crime hediondo, porque só o roubo com arma já é um crime hediondo apto a ensejar aqui ao artigo 394-A do CPP. Vítimas, né, que são D, E e F, rol de testemunhos, os 4 policiais militares que fizeram a prisão, local São Paulo, data, poderia até colocar a data da prova, é melhor não, colocar só data. Primeiro que é mais rápido de escrever, segundo que pode identificar sua prova, promotor de justiça. Aqui seria o fim da denúncia, mas, como foi dito, ainda era exigido a cota ministerial, a cota introdutória. Esse é o último parágrafo o último parágrafo da prova pedindo a denúncia, mas foi o primeiro que a gente leu, identificando ali a denúncia. Então, ainda teríamos que fazer a cota. A cota ministerial, um exemplo que poderia ser usado da cota, ó, esse aqui, ó, começando a partir daqui. Vara criminal da comarca de São Paulo, autos de inquérito, né, policial, número, juiz. O Ministério Público oferece denúncia em separado em desfavor de A, B e G em razão do preceito secundário. Não há cabimento de oferecer suspensão condicional do processo, transação penal, nem acordo de não persecução penal. Requer a juntada de folha de antecedentes, súmula 636 da STJ e da mídia da audiência de custódia para que a audiência de instrução seja possível reconhecimento do acusado pelas vítimas. Requer a prisão preventiva nos moldes dos artigos 311 a 313 CPP. Aqui ficou escuro, né? Vou tentar mudar a cor. 311 e 303 CPP, em razão do perigo pelo estado de liberdade, porque falou que ele cometeu, acho que, outros 5 crimes pelo mesmo modus operandi, poucos dias antes. Aqui eu achei que era interessante falar, porque o examinador é bem progressista, né? Então isso aqui era interessante ter escrito, apesar de eu não ter lembrado. Mas é o seguinte: em caso de réu transexual, travesti ou não binário, questioná-lo se prefere cumprir a cautelar em estabelecimento feminino, masculino ou separado, conforme o artigo 3º da Resolução Conjunta CNMP número 2, 2024. Isso aqui é uma resolução conjunta. Ou a resolução do CNJ 348, que as duas prevêem essa possibilidade. Continuando, item 3. Após o recebimento da denúncia, comunicar à autoridade policial, ao cartório distribuidor e ao Instituto de Identificação. Encaminhamento dos autos ao Conselho Tutelar, Vara da Infância, com competência. E pedido de valor mínimo, já foi dito anteriormente, mas poderia vir na cota também. Na vida a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Bom, só para finalizar, você viu que uma denúncia muito longa, o tempo era muito curto, e é claro que eu fiz aqui com consulta, olhando todos os artigos e tal. Mas fica aí esse convite para fazer, pegar o enunciado e tentar fazer essa denúncia aí bem corrida. Tem professores que estimam aí que o tempo ideal de fazer a denúncia era 45 minutos, outros falam 1h20, mas o tempo que você conseguir fazer é o que importa. E aí falando consta, mesmo sabendo já os crimes, na hora de escrever o consta com muitas informações, fica confuso, então sempre a prática é a melhor saída. É isso, gente. Obrigada pela atenção.